Bueno, vamos ao capítulo 4, no segundo ano. Capítulo 4, Un mundo de instrucciones, en la página 36. Lo mismo, consúltalo com la almohada. Falso amigo. Almohada parece almofada, mas não é. Almohada é travesseiro. E o que é almofada, professora? Almofada, em espanhol, é cojín. Perguntinha de prova, tá bom? Perguntinha de RC, falso amigo. Depois tem lá, toma el mando com la consola. Los videojuegos, então consola é aquela coisinha lá do videogame, né? Também chamo mesmo em português, tá? Trucos para concentrar-te melhor. Então, truques, são palavras-chave para vocês fazerem a compreensão do texto, compreensão de texto, em la página 37, que vocês têm sempre, depois do texto, da compreensão, você tem léxico e algo mais para aumentar o vocabulário, que tem a tradução, definições, planchar, passar a roupa, arrugar, enrugar, tá? Não é nada difícil. Segundo ano, vocês são muito inteligentes para fazer sozinhos, para a gente conferir quando voltar na nossa aula presencial, tá bom? Vocês vão colocar em ordem as orações no número 3, eu vou fazer a letra A. Descansa lo suficiente para poder tomar decisões. Então, é fácil, tá tudo bem fácil para vocês colocarem a interpretação de vocês, tá bom? Na página 38, tem uma palavrinha muito diferente na letra, no exercício 1. Observa os símbolos a seguir e luego señala a alternativa que contiene a relação correta, tá? Então, vai ser letra C, não usar lejía. Lejía é cloro. Letra D, não lavar em casa. Letra B, não planchar. E letra A, lavar exclusivamente a mano. Então, a alternativa A. Também, a página 38, vocês vão fazer sozinhos, porque é bastante fácil. Com vocabulário, vocês fazem. Tem dúvida? Na quinta-feira, no nosso plantão, fazemos juntos, tá? Eu quero usar o plantão para vocês tirarem dúvidas e praticar falar espanhol comigo. A página 39, vocês vão fazer o exercício 5, que também é fácil, e o exercício 6, tá bom? Ah, professora, não entendi o que quer dizer essa palavra. Você mesmo pode buscar no Google Translator. Se não, quinta-feira comigo. Ferramenta prática, el imperativo afirmativo. Isto sim, imperativo, aquele modo que é igual em português. Eu dou ordem, eu faço um pedido, eu não dou ordem para mim mesma, então a primeira pessoa não existe, eu não, é o tu, usted, vosotros e ustedes. Que temos aí? Nós temos que pensar que os verbos que terminam em ar, na pessoa de tu, ele vai fazer a na primeira pessoa, que é o tu aí, né? Não é o eu. Depois, ele vai fazer e. Vocês têm a tabela no quadro, bem aqui, ó. Tá? Tem que fazer a aula com apostilo, caderno, caneta para anotar. Depois, se for usted, esse A vai ser E. Por exemplo, o verbo trabalhar, que é trabalhar. Trabaja tu para guardar dinheiro para tus vacaciones. Se for usted,
aquela pessoa que eu não tenho intimidade, trabalhe para guardar dinheiro. Se for vosotros, não vosotros, vocês, trabajad, é o diferente. Toda vez que for vosotros, nós já vimos isto na sala de aula. Eu vou acrescentar o de. Eu pego o meu verbo que é trabalhar, que é comer, que é salir. Eu só vou tirar a letra R desse verbo e vou acrescentar de. E se for ustedes, eu vou acrescentar em para os verbos que terminam em ar, an para os verbos que terminam em er e ir. Por isso eu tenho que consultar essa tabelinha, porque eu não estou acostumada a fazer o imperativo em espanhol. Então nós sempre temos em ferramenta prática um material para consulta, ok? Temos verbos regulares e verbos irregulares com diptongação. O que é mesmo a diptongação? Quando entra um i, quando entra um u nos meus verbos. Então, na página 40 inteirinha é material de consulta para quê? Para fazer a página 41, não? As atividades, tá? Então, o texto para atividade 1, eu vou escolher qual alternativa vai estar correta para completar o meu texto que tem os espaços em branco. Então, para seu vídeo, faz essa atividade 1, 2, 3, 4 e depois você volta ao vídeo, tá bom? Porque tem na 42 a 5 e a 6, tá? Fez a atividade? Vamos conferir. Ah, eu não entendi, professora. Na quinta-feira, vamos fazer juntos, tá? Então, no exercício 1, a resposta é a alternativa D de dado. Vamos entender por quê. Assegúrate de que tienes todos os componentes necessários. Então, quando eu vejo esse tienes, eu estou falando de tu. E o que está correto com o verbo sendo tu é a letra D. Olha o que eu falei, assegurar, termina em a, ar. Então, a vogal é E, né? Montar. Por que que ficou esse A? Porque é monta usted, terceira pessoa. Pon, irregular, do verbo poner. E acuérdate, de acordar-se. Muito bem. Exercício 2. Observa as frases e luego define a quem o quienes Carolina hace cada recomendação. Também imperativo. Então, eu volto na minha tabelinha, na página 39, para eu consultar se a Carolina está falando com tu, com usted, com vosotros ou com ustedes, tá? Lembrando que o tu faz a vogal de acordo com o verbo que eu conjugo. Se o verbo é em ar, a vogal é em a. Só tira o S do verbo. Se o verbo é em er ou em ir, a vogal é e, sem o S. O usted é o contrário. É o e para verbos em ar e é o a para verbos em er e ir. Vosotros é só tirar a letra R do verbo e acrescentar de. Ustedes, eu vou fazer em para os verbos em ar e an para os verbos em er e ir. Tenho que consultar, não tem problema. Para isso temos a apostila, ok? Então, a letra A tá lá.
Aprended de los errores para aprovechar melhor el viaje. Eu sei que se eu acrescento de, eu estou falando de vosotros e vosotras. Então, a letra A é o segundo, porque tem o de. A letra B, las maletas. Então, o verbo a ser é irregular. O verbo irregular eu também olho, né? Um verbo irregular com diptongação e verbos irregulares a ser na página 40. Então, lá na minha apostila tá lá las maletas. Eu venho aqui na 40 e tá as na primeira, né, que é o tu. Não é primeira pessoa eu, é tu. Então, esse las maletas está falando de tu. É o primeiro, que é o tu. Então, ficou B, A. A letra C, hable. Então, o verbo hablar, essa vogal A virou E. Então, essa letra C é usted. É o quarto. Hable usted. Letra D. Repitam. Se eu tenho AN, é ellos, ellas ou ustedes. Então, é o terceiro. Letra D, ustedes. Letra E. Viajad. Já sei que se é a letra D no final, quem que eu tenho? Ustedes. Né? Letra D, é o terceiro, viajad. E depois tem, que também é irregular, que eu volto aqui no irregular do verbo tener, da página 39, e vejo que tem, é aí a primeira pessoa do imperativo, que não é o yo, é tu. Então, a ordem ficou B, A, D, C, F, E. Isso é treino, isso eu tenho que entender, tenho que consultar, tenho que decorar um pouquinho. Ok? Muito bem. Agora, o número 3, eu vou pide los siguientes favores a las personas que están entre parênteses, utilizando tu ou vosotros, según convenga, transformando las frases em imperativo afirmativo. Hablar com el professor sobre el trabalho. Tu. Como eu formo isto? Eu tiro o S do verbo que é tu hablas. Eu tiro esse S do presente do indicativo. Então, vai ser habla com el professor sobre el trabalho. Traduzindo, fale com o professor sobre o trabalho. O que eu tenho que entender? Que é um modo imperativo, estou dando uma ordem. Letra B. Oferecer ajuda a Fermín. Vosotros. Eu vi na regrinha que vosotros, eu tiro o R do verbo oferecer e acrescento de. Então, oferecer ajuda a Fermín. A letra C, abrir, vosotros, mesma coisa, vosotros, eu tiro o R e acrescento de. Abrir é livro de atividades. Então, vocês vão fazer a D, a E, a F, e se tiver dúvida, vão falar comigo no plantão de quinta-feira, tá bom? O exercício 4 é só completar com o objeto direto adequado. Olha o exemplo. Compra lá, que vale la pena. La plancha. Então, eu vou substituir la plancha, que é feminino, singular, compra lá. Los livros, quem vai ser? Los. El bolígrafo, quem vai ser? Lo, masculino singular.
vamos tentar fazer o exercício 4 e eu vou corrigir com vocês. Para o vídeo, faz e corrigimos, tá? Então, a letra A. Déjalos em tu casa. Los livros. Déjalos se escreve junto, que seria em português, deixa-os em tua casa. Letra B. Déjamelo para ser la evaluação. Deixa-me a caneta para fazer a avaliação. El bolígrafo, não? Então, las flores. Então, esse las vai juntar no verbo regar, porque ele é feminino plural. Riégalas por la noche, las flores. Depois, na letra D, temos el perro. Llévalo al veterinário. E na letra E, la puerta. Ábrela, que hace calor. Isso sim é um pouco difícil, porque nós não estamos acostumados a fazer o uso de tantos pronomes em português. Tá bom? Na página 42, analisa as frases a seguir e marca a alternativa correta. A alternativa correta é a letra B. Llévatelos. Vamos ver por quê. Les llevo estos libros a los alumnos, ¿de acuerdo? Sí. Os enseño la foto? Sí. Então, llévatelos. Les llevo estos livros. Estos livros. O que eu tenho? Letra B. Llévatelos, los livros. E depois, também, os enseño la foto. Enséñanos la. ¿No? Enséñanos a nosotras la foto, feminino singular, tá? Então, no primeiro caso é a alternativa A, llévaselos, e no segundo foto é a alternativa B, enséñanos lá, tá? É bastante chatinho, mas nós vamos treinar bastante isso na nossa volta presencial, tá? E a atividade 6. O desenhista Liniers dita 4 regras básicas que são caracterizadas como conselhos. Para quem que ele está fazendo? Ao ironizar o comportamento das pessoas, ao fazer uma comparação entre a leitura e o envio de textos pelo celular, alertar o pedestre sobre os perigos de se ler enquanto caminha, ao empregar uma forma verbal típica de instruções a serem dadas, ao ilustrar a alienação de um pedestre que lê de forma desatenta. Então, é interpretação. Esse número 6 é uma questão de Enem. E a resposta correta é a alternativa D. E você tem que saber por que é a letra D. Ok? E assim terminamos o nosso capítulo 4. Vale? Para o dia 6 de maio, que é a nossa próxima aula, eu vou deixar de tarefa a nossa página 43, 44, 45 e 46. Un besito y muchas gracias por vuestra atención.